Já agradeço a oportunidade ao presidente do júri, também agradeço ao arguente externo pela disponibilidade em conhecer o trabalho e também ao meu orientador de ter aceitado esse desafio aqui desse tema que vamos tratar sobre a tradição. O meu tema é a tradição e a arquitetura vernácula no Brasil colonial, em Paraty. Pronto, e essa apresentação é a conclusão da parte dos seminários, no doutoramento em arquitetura, nessa especialização de conservação e reabilitação. Pronto, começo logo aqui com a hipótese que nós formulamos, é que a tradição, através do processo crítico histórico, ele contribui para o incremento da qualidade do habitar. E essa hipótese ela vem a partir de um gráfico que é até aqui da autoria do meu orientador, que é como é que funciona esse processo crítico da tradição. E depois vou ligar a parte da arquitetura. Quando nós temos um tempo zero, nós temos uma obra zero e uma qualidade de habitar, um habitar zero. Isso aplicando o conceito da tradição à arquitetura. E nesse momento, e num segundo momento, que seja o tempo 1, o mestre que já teve a sua experiência através dessa obra e a sua experiência da qualidade do habitar, ele desenvolve algo com mais qualidade. E isso só é possível quando nós temos a estabilização dos meios, ou seja, quando nós temos uma constância no ambiente físico, ou seja, a nível dos materiais, do clima, uma constância no ambiente sociocultural, ou seja, a forma de habitar, no caso, por exemplo, imagina uma habitação, as funções de dormir, estar, e que não há utilização de registros escritos. Então, esse conceito é muito o conceito do processo da arquitetura tradicional no meio vernáculo, ou seja, aquilo que eu coloco é o conceito do vernáculo ao contrário do erudito. No processo vernáculo não há registros escritos e a forma de se construir, ao que se vai construindo, o projeto e a construção, eles são feitos no mesmo modo. No caso do erudito, esses tempos eles são diferentes. Alguém faz o desenho e outra pessoa o constrói. Ou seja, quem faz o desenho tem que prever como é que a obra vai ficar, que é o processo que nós usamos hoje, e quem o constrói tem que construir com base no desenho, ou seja, o processo de construção ele não consegue ser feito em simultâneo. E dentro desse processo crítico, no momento em que cada vez que tem essa experiência do habitar e que se parte para uma nova construção e para as alterações dentro da própria construção, há sempre uma vontade de melhorar esse ambiente, de melhorar essa qualidade do habitar. Então, cria-se uma pressão antropológica do habitar, que é algo intrínseco do ser humano, e com base na sua experiência, há sempre essa vontade de criar um espaço mais, habitalmente mais interessante. A tese está dividida em duas partes. Uma primeira parte, que é a parte mais conceitual, que vai ser realmente a base da tese, em que vamos trabalhar o conceito da tradição. No trabalho que foi apresentado, esse capítulo 1 foi o capítulo que eu desenvolvi. Depois vamos trabalhar a parte do processo da arquitetura vernácula tradicional e a questão da qualidade do habitar. Então, essa primeira parte tem um embasamento teórico bastante firme. Dentro do conceito de tradição, que foi o capítulo que eu trabalhei mais, e foi muito interessante, que a gente foi à busca de muita referência bibliográfica. Não é um tema muito fácil de se buscar os autores, ainda mais porque existe sempre muito essa questão, quando se fala em tradição, as pessoas pensam sempre que é algo obsoleto, que é algo do passado, uma certa nostalgia, e não, o processo da tradição é um processo crítico, histórico, em que, com base na experiência, é algo que
é vivo, algo que é dinâmico e algo que vai passando sempre de geração a geração. Então, talvez eu diria o arqueologismo, um tradicionalismo seria algo que ficou no passado, e uma ruptura da tradição é algo que rompe completamente e cria algo novo. Esse processo da tradição é algo que ele é sempre contínuo e sempre adaptado aos tempos presentes. É algo que você vai também se autorregulando e vai continuando por todos os tempos. Aqui tem um pouco os exemplos de alguns referências bibliográficas que nós consultamos para ir buscar muito essa parte desses conceitos. E aqui eu elaborei esse gráfico até muito com base no livro do Joseph Pieper, que é um filósofo alemão, que ele explica muito como é que esse processo da tradição, o processo da tradição, alguém tem esse conteúdo, né? Tradere é a tradição em latim, e esse conteúdo da tradição é o tradition, e esses fatos da tradição é o traditio. E alguém que tem essa tradição, ela transmite, então ela recebe essa herança, esse conteúdo, compreende, vive e adapta ao seu tema, e aqui que está o processo crítico histórico, e depois o transmite. Esse é o processo da tradição. E tradendum toda a tradição que ela foi vivida, mas no estágio anterior à transmissão. Depois quem o recebe, e isso é um ciclo, e a tradição ela tem essa forma contínua. O segundo capítulo vai tratar da parte do processo da arquitetura vernácula tradicional, ou seja, esses conceitos todos da tradição ao objeto vernáculo, que eu tinha explicado ali, o objeto vernáculo como o versus do erudito, ou seja, nesse processo vernáculo que é sem registros escritos, ou seja, que é algo feito sempre com a própria experiência, e esse conceito de mestre-aprendiz, pela essa busca infinita pela qualidade o incremento da qualidade do habitar. E aqui também tem algumas referências bibliográficas, tanto dessa parte da arquitetura tradicional, e eu já adiantei aqui um pouco sobre o que vai ser o caso de estudo, que é o caso de Paraty. Também tem aqui alguma bibliografia que foi tomada como base aqui para o trabalho. E depois o terceiro capítulo é realmente falarmos sobre o incremento da qualidade do habitar, como é que ela está intimamente ligada a esse processo crítico da tradição. E aqui a segunda parte é o processo da tradição na arquitetura vernacular em Paraty. Esse é o caso de estudo. Escolhi esse caso até conheço um pouco aqui a região, por tentar buscar qual é que seria um caso em que houvessem esse processo vernáculo. No caso Paraty, acho que uma parte das pessoas aqui já conhece, mas fica no litoral sul do Rio de Janeiro, quase na divisa com o estado de São Paulo. É uma cidade, esse estilo colonial, porque obviamente ela recebeu muitas influências da arquitetura portuguesa da época, e ela foi uma cidade com extrema importância, principalmente ela funcionava como um entreposto comercial de base para a questão do caminho do ouro, dos diamantes, das pedras preciosas, no caminho das Minas Gerais. Então, na base, Paraty ficava no sopé aqui da Serra do Facão, e daqui é que começavam a subir para alcançarem as minas ali na região ali de Minas Gerais. Esse aqui mais ou menos um gráfico, um diagrama de como é que a evolução de Paraty, e o que é interessante aqui que eu falo é o paradoxo da preservação de Paraty, porque mais para o final do século XIX, por conta do grande crescimento econômico da indústria cafeeira em São Paulo, no interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, Paraty ela deixa de ter esse interesse econômico, geograficamente ela deixa de ter esse interesse por causa dos novos caminhos que criavam para escoamento, tanto do caminho novo que fizeram das pedras preciosas, quanto também da indústria cafeeira. E ela acaba por ficar quase um século abandonada. Então aqui tem esse paradoxo da preservação. E aqui, pronto, explicando aqui um pouco qual é que vai ser o contexto histórico da arquitetura em Paraty. Então,
Então, tendo o caso de estudo e tendo todo o conceito aqui formulado, nós vamos partir aqui para a metodologia para a sustentação da hipótese. E aqui a palavra sustentação ela é bastante importante, porque é muito difícil nós provarmos empiricamente que esse processo da tradição, só com ele é que se consegue o incremento da qualidade do habitat. Mas, a partir daqui, nós temos uma convergência de indícios que sugere a isso que, realmente, esse processo da tradição, ele contribui para a qualidade do habitat. E, para nós conseguirmos sustentar essa hipótese, temos aqui, digamos, dois eixos de caminhos aqui da metodologia. Um é a análise das posturas, que nessa época, através das cartas régias, haviam as posturas municipais, então vê-se alterações ao longo do tempo, essas alterações dentro das posturas municipais, ou seja, que também elas indicam algumas alterações que são lá feitas e, por exclusão de hipótese, só pode dizer que há uma melhor vontade da qualidade do habitat. E outra comparação morfológica, ou seja, a mesma tipologia de habitação construída em épocas diferentes. Então, por que uma época ela era construída de uma forma e analisarmos as alterações que foram feitas na época seguinte. Aqui são análise das posturas, tem aqui alguns parâmetros que nós inicialmente... Desculpa, Mónica, não quero interromper o discurso, mas tem 5 minutos. Obrigado. Ok, muito obrigada. Nada. E depois aqui a questão da comparação morfológica. Na comparação morfológica, nós fomos buscar dentro do Centro Histórico de Paraty quais que eram todos os edifícios. Os edifícios normalmente são em térreos ou sobrados. Aqui tivemos aqui uma grande ajuda, agradeço aqui, a arquiteta Isabel Licuri, da Superintendência do IFAM do Rio de Janeiro, também uma ajuda do Escritório Técnico da Costa Verde do IFAM, em Paraty, e alguns escritórios locais que nos ajudaram, que é o Guarapuvu e o Escritório de Engenharia, que eles também trabalham muito com a parte, às vezes mais de aprovação e regularização de projetos, e têm nos ajudado bastante com a parte da recolha do material, dos levantamentos arquitetônicos. E aqui fiz esse quadro do que existe, do que eu já consegui recolher aqui até o momento. Então, esse aqui é o Centro Histórico de Paraty, isso aqui são os edifícios que a gente já conseguiu recolher o levantamento. Aqui tem essa divisão dos térreos e dos edifícios térreos e sobrados, e aqui também uma comparação com a questão da época de construção, e essa informação aqui foi até um estudo que foi feito pelo DGEM aqui em Portugal, em 2003. Então, daqui esse cruzamento dos dados, para nós irmos buscar quais que eram as tipologias e conseguirmos compará-las. E aqui esse slide talvez não dê para ver muito bem, mas isso aqui é dentro de uma mesma tipologia, como é que nós íamos comparar? Não só a questão da fachada, do tamanho dos vãos, que as posturas municipais elas falam muito sobre isso, mas depois também com alguma recolha bibliográfica. Eu até consultei o livro do Nestor Goulart Reis Filho, que fala muito sobre essa história desde o período colonial e quais que são sendo feitas as alterações nas habitações. Então, a ideia é nós irmos comparando as casas, não só a questão da fachada, dos vãos, mas depois a própria morfologia, a própria disposição das casas, e aqui nós começamos já a reparar aqui alguns indícios de que sempre há aquela vontade de ter maior arejamento. As casas inicialmente elas tinham as alcovas, que eram espaços que não eram ventilados, não eram iluminados com iluminação natural, e depois ao longo do tempo isso vai mudando. Isso porque, obviamente, vê-se Paraty, esse estilo colonial, é uma arquitetura vindo da Europa, principalmente de Portugal, mas quando ela chega no Brasil, ela tem que ser totalmente adaptada ao clima, aos materiais, às condições e à cultura local. E dentro desse processo, há essa primeira adaptação, mas depois, dentro desse processo, pela própria experiência do habitat, a própria morfologia das casas, o interior, eles vão sendo alterados, e essa que é a base da pesquisa. Aqui só para ter aqui um exemplo, uma casa do século XVIII, uma casa do século XIX, que é a nossa base de como é que nós vamos começar a fazer essa pesquisa e essa investigação da morfologia. Aqui outras comparações.
E aqui, qual é que é o contributo da tese, né? Aprender, né, como é que essa qualidade do habitar, como é que ela está ligada a esse processo crítico da tradição, da arquitetura vernácula. Como é que todos nós conseguimos aplicar todos esses conhecimentos aos nossos projetos contemporâneos. E, obviamente, tendo a ideia de que hoje não se constrói dessa forma vernácula, né? Eventualmente algum lugar remoto no mundo, mas hoje nós temos esses tempos separados em que fazemos um projeto, fazemos um desenho e esse desenho é entregue para alguém construir. Ou seja, fazer o projeto fazer a construção ao mesmo tempo em que fazer a construção ao mesmo tempo que fazemos o projeto é um sistema que já não existe mais, então, ou seja, já não nos permite ter essa experiência. Óbvio que o arquiteto visita a obra e tal, mas esse processo vernáculo não existe, e hoje existe o erudito, e como é que a gente consegue utilizar isso nos nossos projetos contemporâneos? E depois, como é que a gente consegue fazer uma aplicação dessa metodologia ou desse estudo para outras investigações que servam como um contributo. Esse é o índice provisório da tese, e muito obrigada e agradeço os contributos para o trabalho. Isso.